Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jean Saulo. Bom, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui diferente de análise, de react. Nós vamos reagir a uma meia hora realizada por uma organista no culto online do Brás. Lembrando sempre que a intenção desse vídeo não é julgar quem está tocando, tanto que eu nem vou deixar aqui nem a data, quando foi, nem nada, né? Para também não correr o risco de alguém identificar o organista. Porque o objetivo não é julgar, sim a gente analisar uma meia hora realizada de acordo com os ensinamentos, de acordo com o que a gente já sabe sobre meia hora. Então vamos lá? Hino lindo para se fazer meia hora. Detalhes aqui importantes. Ela começou a fazer com contralto. Quando é feito sem contralto, me deixa um pouco chateado, porque eu acho que com contralto é uma outra coisa, é um outro hino, traz uma outra comunhão, né? Mas eu entendo quem não faz com contralto por falta de estudo, por falta de habilidade, às vezes, para fazer com contralto. Às vezes fica mais feio fazendo com contralto do que sem, então prefere fazer sem contralto. É um hino bastante lento e tudo mais, né? Eu acho que fica, não tem coxias pontuadas, seguidas sem coxia, fica excelente para meia hora. Também não é um hino muito comum que você costuma escutar sempre, né? Isso é um outro ponto positivo, porque quando a gente começa a escutar sempre os mesmos hinos, acaba enjoando, isso é ruim, tá bom? Falando um pouquinho da registração, é uma registração bastante limpa, né? Então você consegue entender o que ela tá fazendo, soprano, contralto, tenor, baixo. Parece ser um som bastante assim, como é que eu posso dizer, artificial. Sabe, aquele som de teclado? Eu não sei se é o modo de captação de áudio, como que eles fizeram lá para captar o som do órgão, se é o som que está saindo direto da placa, eu imagino que sim, né? Ele dá essa impressão pra gente, tá? Mas vamos ver. Vamos lá? Ó. Dois, três. Dois. Dois e três e dois, três, dois, três, lindo demais. Se vocês pegarem um vídeo meu tocando nesse andamento mais lento, um vídeo de meia hora, e colocar o metrônomo e for marcando junto, provavelmente eu também não vou conseguir seguir. Às vezes eu vou retomar um pouquinho antes, às vezes eu vou segurar um pouquinho mais. Isso é normal, de boa, nós não somos metrônomo. O problema é você, às vezes, começar num andamento, terminar em outro. Uma semínima, por exemplo, que vale menos do que uma mínima, você estender muito a semínima e fazer a mínima mais rápida, não é o caso aqui. Ela não está fazendo isso. Ela está seguindo certinho a pulsação, o andamento. Não está cravando, porque nós não vamos conseguir cravar no metrônomo. Nós não somos robô. É um hino de meia hora. Ela está colocando a expressão dela, o sentimento dela. Às vezes ela retoma um pouquinho antes, às vezes ela retoma um pouquinho depois, às vezes ela segura um pouquinho a mais, mas isso não está prejudicando o hino, tá? O último ponto a ser comentado aqui é a questão das respirações. A música é uma linguagem, então eu preciso mostrar quando que termina uma frase e quando que termina outra. Isso se chama fraseado. Mostrar as frases, mostrar que iniciou uma frase e terminou a outra. Reduzir o volume, tirar a mão, fazer a respiração, porque tem organista que faz retão, que faz tudo, né, ligado. Fica aquela coisa, a pessoa com ansiedade, fala e não respira, não. Você tem que mostrar, ó, aqui terminou uma frase, aqui iniciou a outra, e sempre tudo muito lento, tudo muito calmo, sabe? Respira, mostra, a música é uma linguagem, mostra essas frases. E ela faz isso muito bem, ela respira. Não dá pra ver muito a questão do uso do pedal de expressão, se ela tá diminuindo o volume ou se ela não tá. Mas o que não pode acontecer, por exemplo, eu vejo muito acontecendo, é também quando você vai usar o pedal de expressão e você começa a usar em lugares errados. Então, paz. Então, inicia num volume, depois abaixa demais, depois aumenta demais, depois abaixa. Tem que saber usar. Sempre ali nos sinais de frase, diminuindo. Quando a melodia ela vai para uma região mais aguda, normalmente costuma-se aumentar também um pouco o volume. Quando ela vem para uma região mais grave, costuma-se abaixar. Mas tomem muito cuidado, tem que saber usar. O que eu aconselho é você que ainda está começando nessa questão de uso e não uso do pedal, é sempre usar nos sinais de frase.
No final de frase você diminui um pouquinho, também não pode diminuir muito para o som não ser muito seco, né, para não terminar e você não escutar a última nota, porque você precisa escutar a última nota da frase, porque senão a frase fica incompleta. É a mesma coisa se eu estivesse falando uma frase assim: nós cremos que o novo nascimento e a regeneração só se recebem pela fé. Vocês escutaram a frase toda, só que aí vamos supor, numa meia hora em que a organista diminui o volume, no final e não dá para escutar a última nota. Nós cremos que o novo nascimento e a regeneração. As últimas palavras vocês não escutaram. Por que vocês não escutaram? Porque eu diminuí muito o volume. É a mesma coisa na música. Agora, uma pessoa que fica aumentando e diminuindo o volume ao longo da frase musical é como se eu estivesse lendo uma frase e ficaria assim: nós cremos que o novo nascimento e a regeneração só se recebem pela fé. Vocês entenderam? Aumentei, diminuí, aumentei, diminuí, aumentei. É a mesma coisa. Gente, música é linguagem, é frase. Por isso que chama fraseado, ligadura de fraseado, fraseado. É tudo com relação à frase musical. É uma melodia, é um desenho. São notas, palavras cantadas. Então você precisa mostrar essas palavras. Não pode aumentar, depois diminuir, né? Não pode cortar a frase no meio. Então tem que tomar muito cuidado com isso.